Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho o prazer de te convidar para nos acompanhar na meditação que faremos com base no capítulo 17 do Evangelho de João. A nossa escola bíblica dominical, neste segundo trimestre de 2025, está estudando o Evangelho de João em diversos capítulos. E hoje chegamos para o capítulo 17. O tema desta lição é A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Bom lembrar que interceder ou intercessão, o termo, a palavra, quer dizer ação de pedir, de suplicar ou agir a favor de alguém. É pedir por alguém. Exatamente isso que é interceder. E há um ensino bíblico amplo sobre a importância da intercessão, da oração intercessória ou intercessora. E aqui nós temos o exemplo máximo, porque de todas as orações que Jesus fez registrado nos evangelhos, que alguns disseram que chega a 19 oração registrada, não que ele só orou 19 vezes no seu ministério, mas registrado na Bíblia tem 19. E esta é a mais sublime, a mais importante e talvez a mais ampla de todas estas orações. Ele ensinou lá no capítulo 6, 9 a 13 de Mateus, por exemplo, como orar. A chamada oração do Pai Nosso ou oração do Senhor. Mas a oração do Senhor mais apropriadamente seria o título dado a esta oração aqui do capítulo 17, não é mesmo? Lá ele, repito, nos ensina a orar. E também não é para repetir especificamente, palavra por palavra, o que está escrito lá, como alguns o fazem religiosamente. Não é pecado, mas não é isso o propósito básico lá. É simplesmente dar um modelo de oração. Agora aqui ele está falando com o Pai, diante dos discípulos e orando por eles. Por eles. Primeiro por ele mesmo, Jesus, e depois pelos discípulos. Essa lição então vai abordar esse tema nesta semana, meus amados. E, aliás, você deverá estar presente, se puder, em uma de nossas aulas presenciais, que será estudada no dia 15 de junho de 2025. Tá bom? Para você que é aluno da escola dominical e está habituado com o nosso sistema, o nosso layout da revista, você sabe que nós temos o texto áureo e a verdade prática. Então, o texto áureo é o capítulo 17, versículo 3, que diz o seguinte, amados, lá na Almeida Revista Atualizada. E a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. Então, conhecer a Deus é ter a vida eterna. Vida eterna, por definição do Senhor Jesus, é conhecer a Deus. Se alguém te perguntar o que é vida eterna, não se trata de uma vida prolongada ou uma longevidade extensa. Não é vida em quantidade, mas em qualidade. É a vida de Deus, é a vida espiritual, é a vida abundante de que fala lá em João 10 e 10. Tá bom? A glória pertence a Deus naturalmente e aqueles que vivem essa vida eterna vivem para esta glória a Deus, para dar glória a Deus e servi-lo de coração. A nossa verdade prática diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Por que esse ressoa até os dias atuais? Porque o Senhor Jesus dividiu esta oração em 3 partes. Primeiro orou por si mesmo, depois pelos discípulos presentes, aqueles que ali estavam, 11 dos seus discípulos que já foram chamados por ele de apóstolos, e também orou por aqueles que viriam a crer em Jesus através da pregação daqueles 11 que ali estavam, ou seja, a igreja. Amém? Então está aí. A oração de Jesus realmente é profética, é eterna, é infinita, tem um alcance profético até os dias atuais. Aliás, até o dia do arrebatamento da igreja, né?
Então, aí está, o Senhor Jesus. Não há oração mais sublime na Bíblia do que essa. Temos várias orações na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas aqui está a mais sublime delas. É quando Deus, na pessoa do seu Filho, está falando com o Pai. Agora, o Filho está encarnado, está na terra, está limitado a um corpo humano e está orando ao Pai Celestial, que está na sua plenitude de glória, aleluia, pedindo a Ele que o glorifique, ou seja, que o leve àquilo que sempre foi, aquele nível de eternidade, de infinitude, certo? Que ele sempre teve, porque a Bíblia diz que quando ele encarnou, o Verbo se fez carne, diz a Bíblia neste mesmo Evangelho, capítulo 1, verso 14, e Filipenses 2, 6 a seguir, nos conta que Jesus esvaziou-se da sua glória, ou seja, deixou de lado, não que ele deixou de ser Deus, é bom que se repita isto, mas ele não usou os seus atributos, ou boa parte dos seus atributos, para benefício próprio naquele espaço de tempo em que ele esteve na terra encarnado. Certo, amados? É a melhor forma de nós expressarmos, eu sei que é um grande mistério, doutrinariamente falando, mas é como nós entendemos dentro da nossa finitude de entendimento, nossa mente finita, para compreendermos como é que o Deus eterno, o Deus infinito, porque Jesus, diz a Bíblia, o próprio Evangelho de João vai dizer que o Verbo já era Deus, ou seja, antes de vir ao mundo, o Verbo já era Deus. Isaías diz, um filho se nos deu, um menino nasceu, mas o filho nos foi dado, o filho de Deus, já era Deus, ou seja, sempre foi. O tempo não afetou e não afeta a divindade. Ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo, na mesma essência, como nós já estudamos em outro momento. Tá certo, meus amados? Então ele está aqui como homem encarnado, quando o Verbo se fez carne, intercedendo por ele e pelos seus discípulos também. Pense nisso de forma introdutória para esta lição. Então a vida eterna é essa. A lição está estruturada, meus queridos, em 3 tópicos, como sempre tem sido o hábito, né? No primeiro tópico nós falaremos da oração de Jesus e sua glorificação. Depois a oração de Jesus pelos discípulos. E então na terceira parte final nós falaremos sobre a oração de Jesus pelos que viriam a crer. São 3 etapas, então. Orando por ele, orando pelos seus que ali estavam, os presenciais, e aqueles que viriam a crer. Tá bom, meus amados? O texto bíblico que nos serve de base está naturalmente em João 17, dos versículos 1 ao 3, e depois 11 até o 17. Eu vou ler, meus amados, aqui na versão atualizada, pelo menos alguns versículos, para deixar mais claro o tema, né? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Verso 1. 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí o 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Glória a Deus. Aí por sugestão dos elaboradores da nossa lição, amados, nós vamos para o versículo 11, que diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Certo? Jesus está considerando que ele já não está mais neste mundo físico, está partindo, porque a partir do capítulo 13 ele se recolhe com os discípulos lá naquele cenáculo, como já estudamos, participa do lava-pés, aquela lição de humildade. No capítulo 14 ele consola os discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas. No capítulo 15 ele fala de comunhão, comparando o Pai como o agricultor ou viticultor, ele como a oliveira verdadeira, os crentes como ramos da oliveira verdadeira. E no 16 ele volta a falar do Espírito Santo. E termina o capítulo 16 dizendo, não se preocupe, ou seja,
No mundo tereis aflições, diz ele, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, dito essas coisas, começa o 17, aquilo que temos na Bíblia como capítulo 17, no texto que nós lemos, verso 1. Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Agora no 11 ele está dizendo, não estou mais no mundo, porque efetivamente ele não irá sair dali para vivenciar as coisas deste mundo físico, tá certo? Dali no final do capítulo 17 ele vai para o Getsemane e depois será preso lá naquela mesma noite, aliás. Tá? Tudo isso aconteceu na mesma noite, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. E 18 também, onde há a prisão do Senhor Jesus. Então no verso 11 ele diz, não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, diz ele, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós o somos. Quando eu estava com eles, aí no mundo físico, ao seu lado, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Escritura que já previa. O salmista, por exemplo, capítulo 41:9, Salmo 41:9, fala já da perdição, ou seja, do filho da perdição, ou ainda o Judas, que traiu a Jesus e saiu literalmente por conta e risco dele, é bom que se diga. Certo, amados? É claro, evidente que Jesus iria morrer mesmo, etc. E tem pessoas que justificam a atitude do Judas, porque alguém tinha que fazer, então ele fez e tal. Mas, na verdade, ele é responsabilizado porque é um ser livre para tomar as suas decisões e o fez consciente. E, portanto, responsabilidade era dele, tá certo? Mas sim, o filho da perdição perdeu-se. Tá? Jesus fala ali no capítulo 13 que ele escolheu Judas também. Não foi que ele se intrometeu no meio do grupo dos apóstolos, ele foi escolhido por Jesus também e tinha todos os privilégios, poderia ter se mantido no meio do grupo se não tivesse traído ao Senhor, mas acabou desviando-se verdadeiramente, depois que Satanás entrou nele. Claramente a Bíblia diz isso e a gente não pode ampliar aqui este fato, mas sim, Jesus diz, eu guardei-os em teu nome, quer dizer, nome aqui tem a ver com autoridade, com poder, guardei-os em teu nome todos aqueles que me deste. Aí o versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes ou livres do mal. Ele já havia ensinado isso lá na oração, na chamada oração do Pai Nosso, 6:13 de Mateus também. Livra-nos do mal, ele ensinou-nos a orar dessa forma. Está orando ao Pai, como exemplo para os discípulos e pedindo, não peço que os tires do mundo, porque seria muito fácil também hoje o crente orar, Senhor, não aguento mais, tira-me daqui. Tem gente até que o faz. Porém, Jesus está dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer, dê força, dê ânimo, dê coragem, dê condições para que eles sejam livres do mal. Ainda o 16 diz, eles não são do mundo como eu também do mundo não sou. Amém. Estamos no mundo, dedução destes dois versículos aqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo e nem devemos acostumar com o mundo, porque as coisas do mundo passam, diz o mesmo João lá na epístola também. Versículo 17, santifica-os na verdade, santifica aqui quer dizer separe-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Aí o 18 é interessante também, né? Assim como tu me enviaste, assim como tu, Pai, ele está falando com o Pai em oração, tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Glória a Deus. Aí a chamada grande comissão que você vai encontrar em Mateus 28, 18 a 20, em Marcos 16, 15 a seguir também, e lá também em Lucas, no capítulo 22, certo, amados? Então, o Senhor Jesus está dizendo ao Pai, assim como tu me enviaste, eu estou enviando eles ao mundo, ou seja, para dar continuação ou continuidade à mensagem do Evangelho de Cristo. Esse é o texto, então, meus queridos, que nos serve de base para o comentário desta lição preciosa, tá?
Nesta presente lição, então, estudaremos o capítulo 17, ou parte dele. Toda a oração chamada sacerdotal de Jesus ocupa o capítulo 17 todo ele. Os 26 versículos compõem esta intercessão de Jesus. Glória a Deus. Intercessão, é bom lembrar, meus amados, significa a ação ou o ato de pedir, de suplicar ou de agir a favor de alguém. Pedir por outro, não por si mesmo, mas pedir por alguém. Isso é interceder. E é o que o Senhor Jesus faz aqui nesta oração, tá? Pedindo primeiro por aqueles que lá estavam com ele e depois por toda a igreja também. Tá? A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição que aprendemos sobre a unidade que deve haver no povo de Deus. E o Senhor Jesus traz como parâmetro, como modelo, a própria união que há na Trindade divina. Veja como isto realmente é complexo e sério. O que Deus espera da nossa vivência, da nossa forma de nos portar e comportar aqui como igreja, é união. União com base naquilo que a própria Trindade vivencia, a intimidade da Trindade, a união, glória a Deus. Não está falando aqui, não se fala aqui, aliás, de unir todas as religiões. Não é um ecumenismo, também não é a união de todas as denominações, não. Mas a união espiritual, porque isso que eu falei agora seria apenas uma união eclesial ou eclesiástica, e não efetivamente orgânica. Tem muitas pessoas unidas, reunidas, aliás, em determinados lugares, por pompa, por interesses e etc., mas cujos corações não estão naquilo efetivamente. O que Deus quer é uma união orgânica, né, certo? Espiritual, verdadeiramente, como um só corpo, trabalhando e funcionando sob uma única orientação que é a de Cristo Jesus. E é complexo isso, né? Não é simplesmente unir as denominações ou num ecumenismo, numa reunião tal. Então essa união verdadeira é proposta aqui. Como eu disse, a lição então vai falar primeiro da oração de Jesus e a sua glorificação. Entre todas as orações do Senhor, documentadas nos evangelhos, que alguns dizem que chega ao número de 19, amados, esta é a mais importante, a mais impressionante, a mais preciosa, meus queridos, porque não pela extensão, porque ela não é tão grande, né? Em coisa de 5 ou 6 minutos você consegue ler todo o texto da oração, mas por conta de que é Jesus, o Filho de Deus, que está orando ao Pai na presença dos seus 11 discípulos que ali estão, meus amados, pedindo primeiro por ele mesmo e depois pelos seus. No início, Jesus diz, lá no versículo 1, Jesus falou dizendo, é chegada a hora. Literalmente diz isso. Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. A hora do quê? A hora da crucificação, a hora da realização da obra redentora na cruz do Calvário. Em outros momentos dos evangelhos, tanto de João como de outros, ele vai dizer, não é chegada a minha hora, especialmente em João. Várias vezes ele diz isto, vão na festa, não é da minha hora. E literalmente, em alguns momentos que quiseram apedrejá-lo, ele escapou ou passou pelo meio deles, não se deixou prender, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mas agora ele está orando ao Pai e diz, Pai, agora chegou a hora. Chegou a hora. Tá certo? Certamente o local onde essa oração foi feita ainda era o cenáculo. Não há outra... Uma informação mais precisa, porém lá no capítulo 18 temos um indício de que realmente estavam ainda no cenáculo. Veja lá comigo. Tendo Jesus dito essas palavras, ou seja, as palavras da oração sacerdotal, estou lendo o capítulo 18, verso 1. Saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou neles. Então, só saiu do cenáculo realmente quando terminou a sua oração sacerdotal. Não custa lembrarmos-nos de que os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João, meus amados, aconteceram
em uma reunião íntima de Jesus com os seus discípulos. Todo o discurso, a orientação que Jesus deu, a última oração, a participação na última ceia na terra com os seus discípulos, aconteceu entre eles só, portas fechadas. Portas fechadas. Glória a Deus. No meio da reunião, você sabe, capítulo 13 registra que o Judas, tendo sido possesso pelo diabo, saiu da reunião. Está lá no capítulo 13, o versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Isso é o Judas, que saiu do grupo, mas eles continuaram ali. Então, esta oração sacerdotal provavelmente aconteceu realmente ainda no ambiente do cenáculo. Mas eu enfatizo, amados, até o capítulo 12 de João é discurso público de Jesus para a multidão, na rua, no templo, pátio do templo, na praia, em vários lugares. Mas do 13 ao 17 é para os discípulos, inicialmente os 12, depois os 11, que agora aqui estão. E Jesus está orando ao Pai, aleluia, nesta sublime oração intercessora. A oração, então, de Jesus por sua glória, primeiro pela sua glorificação. Jesus pedindo lá, Pai, glorifica o teu Filho, versículo 1. Aleluia. É chegada a hora, glorifica a teu Filho. Parece estranho e difícil de compreender o que Jesus está pedindo aqui. Mas, lendo o texto, fica claro que ele está dizendo, meus amados, eu quero retornar à glória que eu sempre tive contigo em plenitude. Porque, como você sabe, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus está na terra, ele está encarnado, limitado a um corpo humano. E Filipenses 2 é o texto mais claro que aponta para este momento da encarnação do Verbo, dizendo que ele esvaziou-se da glória. Não que ele deixou de ser Deus, aliás, é um grande mistério, que não temos aqui tempo, inclusive, de ampliar muito, mas diríamos, em termos bem simples e gerais, que ele não fez uso dos seus atributos divinos em benefício próprio em momento algum. Certo, meus amados? Viveu como ser humano pleno, não deixou de ser Deus, mas viveu a plenitude da sua humanidade. E é como humano, Jesus humano, que está orando aqui e pedindo ao Pai que a glória lhe seja restaurada no pleno sentido da palavra. No versículo 4 ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Veio com uma missão, realizou a missão. Ele já está falando antes mesmo de ir para o Calvário, como se a obra já estivesse completa, porque ele sabe que tudo vai acontecer da forma que está planejada pelos céus, por Deus, o Pai, pela divindade. Glória a Deus. É isto que ele está pedindo aqui. Glória a Deus. Como já abordamos em outros momentos, meus amados, ele estava plenamente ciente da sua missão. Assim, em sua conversa direta com o Pai, oração é exatamente isso, conversa com Deus, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do sacrifício. Ele vai se entregar completamente aos humanos que virão prendê-lo, não vai resistir à prisão, se submeterá a todas as torturas possíveis e então será morto. Uma vez morto, amados, ele está inteiramente nas mãos da divindade, do Pai Celestial. Ele chega a dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a divindade teve que separar-se, deixar o corpo, o Jesus humano morrer, porque como Deus, você sabe que ele não poderia morrer. Então, experimentou a morte plenamente. O que ele está pedindo, então, é um retorno, simplesmente com a glória que tinha junto de ti, diz ele, antes que o mundo existisse. Então ele é Deus, sempre existiu, antes do mundo físico ser criado, antes de qualquer coisa vir a existir, ele já existia. Glória a Deus. Que tipo de glorificação? Bom, mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a verdade eterna seria divulgada por todas as pessoas. Conhecer a Deus é ter a vida eterna, como ele diz no versículo
3. Então, glorificar a Deus, receber a glória do Pai, a honra devida ao Deus Pai. Ele sempre viveu dentro da vontade de Deus. Em todos os momentos, ele diz isso, capítulo 5, capítulo 6, em outros momentos, ele dizia para o povo, faço somente aquilo que agrada a Deus. No capítulo 4, aliás, ele diz que fazer a vontade de Deus era a sua comida. Tem outra comida tenho para comer que vocês não conheceis. Fazer a vontade de Deus. Assim ele viveu. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido, a sua glória, sua fama, o seu poder, glória a Deus, seu plano e assim por diante. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Não é essa glória que ele está pedindo. Pai, glorifica-me, glória a Deus. Mas adiante no verso 4 que eu li, diz, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que tu me deste para fazer. Ou seja, enquanto ele estava fazendo as obras de Deus na terra, ele estava glorificando ao Pai. Aleluia. A mesma glória com o Pai. E agora, glorifica-me tu, ó Pai. Aleluia. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É isto que nós lemos aqui no versículo 5 de João 17. Como eu já disse, é um retorno pleno a todas as propriedades divinais, aos atributos da divindade, melhor dizendo, tá? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua do Pai e do Filho, somente nosso Deus. Aliás, quando Deus é glorificado, a Trindade está sendo glorificado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência. Quando se honra a um, honra-se a Trindade. Quando se despreza algum, um deles, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, despreza-se o Deus eterno todo, tá? Na sua plenitude, melhor dizendo. Tá? Ele possuía a glória antes que o mundo existisse, como já referido, tá, meus amados? Então este é o primeiro ponto da lição, muito profundo, com certeza, quando Jesus pede para o Pai o glorificar. No ponto 2, temos a oração de Jesus pelos discípulos. Intercessão pela proteção, né? Nessa oração, então, ele está pedindo proteção para os discípulos. Vai do capítulo, aqui do versículo 4 ao 8, aliás. Glória a Deus. Manifestei o teu nome ao mundo, eram teus, tu me confiaste, agora eles conhecem que todas as coisas que tens vêm de ti. Verso 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste. Glória a Deus. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Glória a Deus. Então ele está pedindo, Jesus está pedindo pelos discípulos por proteção. Não peço que os tires do mundo, diz o versículo 15, mas que os guardes do mal. Uma das coisas que muitos crentes desejam hoje seria sair do mundo. Mas o próprio Senhor Jesus disse na oração, não peço que os tires do mundo, mas lhes dê força, ânimo, que os proteja de cair na tentação ou no mal. Glória a Deus. Certo, meus amados? No versículo 6, ele intercede pelos seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por a continuação da obra que ele apenas começou naqueles 3 anos de ministério na terra. Tá bom, amados? Então a igreja daria sequência. Aqueles discípulos que ali estavam, aqueles 11 estavam ali presente, aleluia, dariam continuidade, pregariam o evangelho corajosamente, como a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que eram do mundo, mas que foram dados pelo Pai ao Filho. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai. Eram teus, diz ele, no versículo 6, na parte B do versículo. Mas tu me deste e guardaram a tua palavra, como nós vemos. Ao longo de quase 4 anos, 3 anos e meio mais ou menos, meus amados, Jesus investiu tempo, aleluia, instrução, certo? Aconselhamento na vida desses homens que se mostraram fiéis
prontos para prosseguir com a missão evangelizadora ali naquele tempo. Versículo 18 diz claramente isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, ele está orando ao Pai, também eu os enviei ao mundo. A quem ele está falando, se referindo aos 11 que ali estão. E por extensão, a gente sempre aplica para amplia, né? Para o sentido de que cada crente hoje salvo em Jesus Cristo também está enviado ao mundo para fazer a obra, para pregar o Evangelho, no mínimo viver a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, dando bom testemunho da sua graça, do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, transmitindo esta mensagem aos pecadores que ainda não o conhecem como Salvador. Glória a Deus. Tá bom, amados? Isso com assistência do Espírito Santo. No capítulo anterior, ele havia prometido o Consolador, que viria no lugar dele para dar a assistência necessária em todos os momentos, guiando-os a toda a verdade e dando-lhes poder, como vai dizer depois em Atos 1 e 8. Os discípulos receberam a palavra. Isso é uma declaração maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Receber a palavra. Não está falando da Bíblia Sagrada, né? Do Antigo Testamento, que eles já possuíam, tal. Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Mas falando das palavras ditas por Jesus, o Evangelho, a graça. Eles receberam, aceitaram, creram na palavra dele. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem enfrentado dificuldades, demonstrado fraquezas, até partidarismo, né, interesses escusos algumas vezes, estes homens falhos estão sendo preparados por Cristo lá e depois pelo Espírito Santo para serem os continuadores da obra de Deus. Tá certo, meus amados? O Espírito Santo, quando veio sobre eles, os capacitou. Foi Jesus que disse, o Espírito, se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador e ele vos guiará toda a verdade. E lhes dará condições, inclusive, para pregar, para ser o que realmente precisam ser, ou seja, testemunhas fiéis. Isso fica claro, muito claro, aliás, em Atos capítulo 1, especialmente versículo 8. Mas também capítulo 2, quando se cumpre o dia do Pentecoste, o revestimento de poder veio sobre aqueles discípulos que já eram salvos, como a gente viu na aula passada, mas aqueles em Atos 2 foram revestidos de poder para continuar a obra. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram ou acreditaram e preservaram a mensagem que receberam. Diz o texto, e guardaram a tua palavra. Este guardar aqui tem o sentido de obedecer, de cumprir, de efetivamente fazer o que a palavra de Deus propõe. Glória a Deus. Ao vivermos conforme a palavra, aceitando e recebendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho e isto será feito com credibilidade. Aliás, somente teremos credibilidade no nosso testemunho se este testemunho for de acordo com, em harmonia com a palavra de Deus revelada, aleluia, por Cristo Jesus. Quando ele diz, eles receberam a tua palavra, é nesse sentido. Falei a eles e eles acataram, eles obedeceram, portanto, darão testemunho para o mundo. Protegidos, o versículo 14 afirma, dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Aleluia. É importante prestar atenção no termo mundo aqui, que neste caso específico, aqui no versículo 5, significa mundo físico. A palavra mundo, aliás, na Bíblia tem pelo menos 3 acepções. Uma delas é o cosmo, o mundo físico, o universo, o mundo físico que nós conhecemos, a planeta Terra, melhor dizendo ainda, né? Com os ambientes de terra, mar, céu, vales, montanhas, florestas e tudo mais, certo? Versículo 5 se refere a isto, tá? Versículo 5 diz, e agora glorifica meu Pai junto contigo que estive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes, essa palavra mundo aqui é o mundo físico.
mundo físico, tanto a Terra, o planeta, quanto o próprio universo. Mas há outra palavra outro texto, por exemplo, em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo. E aí já não é mais o mundo físico, e sim o mundo da humanidade, o mundo das pessoas, composto pelos seres humanos, glória a Deus, que vivemos aqui no planeta Terra. No entanto, amados, o sentido do verso 14 pode ser entendido como o sistema do mundo, ou seja, o sistema ético-espiritual do mal, dominado pelo inimigo, dominado pelo diabo, pelas forças demoníacas. Nós encontramos, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, verso 2, a expressão curso deste mundo. Em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia fala do Deus deste século. A palavra século ali pode ser traduzida também como mundo, o Deus deste mundo, o Deus mundano, ou Deus secular, realmente. Em 1 João 2:15-17, está escrito: não ameis o mundo, mas que mundo? O mundo planeta, mundo físico, cosmo, ou o mundo da humanidade? Não, porque Deus amou o mundo. É o mundo estruturado, ante-Deus, e que é contra os princípios da palavra de Deus. 1 João 5:19 diz que o mundo jaz do maligno, mas que mundo é esse que jaz do maligno? Não é simplesmente um mundo físico, não é a humanidade propriamente dita, mas é um mundo sistema criado pelos humanos com instigação de Satanás, isso sim, né? Então a humanidade de alguma forma está envolvida nesse aspecto, mencionada nesses vários textos aqui e em outros também, mas especialmente Efésios, 1 João 2, do 15 ao 17, e outros mais, certo? Então, amados, aqui é o sistema espiritual governado por Satanás. Voltando a Efésios 2, a Bíblia fala ali do príncipe das potestades do ar. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, com a vida cristã autêntica, bíblica e sagrada, de acordo, né? Então, os princípios do mundo são radicalmente contra isto. Paulo, aos Romanos capítulo 12, você deve lembrar-se, diz lá para não nos conformarmos exatamente com este mundo, não entrarmos na forma deste mundo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Em 3 ocasiões, pelo menos, do Evangelho de João, nós temos a expressão príncipe deste mundo, ou príncipe secular, em 12:31, 14:30 e 16:11, onde se fala do príncipe deste mundo que já está julgado. Por conseguinte, então, nosso Senhor está desejando e pedindo ao Pai que guarde os discípulos desse sistema mundano, que a cada dia procura assediar o crente. O autor da carta aos Hebreus também fala a respeito desse assunto, lá no versículo 1, dizendo que há uma nuvem de testemunha e que nós precisamos manter a carreira em direção ao céu, né? E nos desvencilhar de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, como aparece traduzido na nossa versão atualizada de Almeida. Então, príncipe deste mundo é uma referência ao diabo, a Satanás, ou o dominador deste século, o príncipe das potestades do ar, como diz Efésios capítulo 2. E é sobre isso que Jesus está pedindo que o Pai os guarde. Não peço que os tires do mundo físico, mas que os guarde do mal que há neste mundo físico, hoje contaminado pelo pecado. Hoje que eu digo depois da queda, quando o pecado entrou, instigado por Satanás. Tá claro, meus queridos? E encerramos então falando sobre a oração de Jesus pelos que viriam a crer, viriam a compor a igreja. Oração pela unidade. Um dos fatores marcantes desta oração é que o Senhor Jesus quer que a igreja seja unida. Unida de forma plena, espiritual, interior, interna. De novo, não está falando-se aqui, não se fala aqui e nem é base para ecumenismo, para a união de todas as seitas ou de todas as religiões sob
a bandeira da tolerância religiosa. Não, mas é a união de coração, uma união espiritual, união interior, verdadeiramente, de corações transformados pelo Espírito Santo. Coisa que não está acontecendo, a gente sabe, né? Aí nas religiões. Bom, nessa terceira parte, então, a súplica alcança profeticamente a igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual, e isso é muito íntimo e não é externo. Nosso Senhor ansiava que houvesse uma união genuína, união verdadeira, tal como existe entre a Trindade divina, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O modelo é esse. Aleluia. E não é difícil de perceber que, por mais esforços que hajam por conta ou por parte das autoridades religiosas e mesmo denominacionais, unir-se no aspecto de unir as igrejas, ou seja, do ecumenismo, nunca chegará a este ideal que Jesus aqui propôs, havendo um só rebanho para um só pastor. Isso vai acontecer na eternidade, mais adiante, etc., né? Mas hoje realmente é difícil. O que Deus quer é que todos os crentes salvos em Jesus vivam. Esse é o ideal, isso é o ideal. E sei que as coisas estão cada vez mais complexas por conta da multiplicidade de até denominações, umas criticando outras e assim por diante. Só a graça divina, né? De novo. Mas também não adianta uma forçação de barra só para dizer que estamos unidos, ir para um evento de uma passeata, de uma marcha para Jesus e outros eventos por aí, se eu estou lá no meu grupinho, o outro está dentro do grupinho dele, etc. e tal, que o coração não está exatamente naquilo. Deus nos ajude. Só o Espírito Santo realmente para fazer esta união efetivamente. Versículo 21 diz assim, para que todos sejam um. Já pensou que maravilha isso, né? Todos sejam um. Quantos são os crentes, por exemplo, no Brasil? Acabou de sair uma estatística aí do IBGE dizendo que os evangélicos somam mais de 26% da população do Brasil. Mas será que realmente somos um? Temos nossas dúvidas quanto a isso. Repetindo o versículo, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Essa união está faltando realmente e provavelmente não alcançaremos nesta dimensão, porque há muitos interesses em jogo, muitas interpretações diversas, diferentes, só a graça divina mesmo. Mas esse é o ideal de Deus para todos os verdadeiros crentes. E no dia do arrebatamento, todos sairão dos mais diversos segmentos do cristianismo que sejam salvos para compor, aí sim, a igreja corpo de Cristo irá no arrebatamento, 100% dela. Amém? Entendeu? Glória a Deus. Propósito, o propósito, há sempre propósito naquilo que Deus propõe, né? Ou, desculpe a redundância, mas naquilo que a Bíblia ensina. O propósito da unidade espiritual fica claro, tá? Para que a gente seja um povo forte, como a gente canta, porque a união realmente, por mais óbvio que isso seja, né, nos torna forte. E o mundo creia, versículo 21 diz, para que o mundo creia, aleluia, que tu me enviaste. Glória a Deus. Então, ou seja, é um testemunho perante o mundo quando a igreja vive realmente unida, ou se conseguíssemos alcançar esse ideal, aquele de Efésios 4:13 também, né? Que todos sejamos um, verdadeiramente unidos para a glória efetiva de Deus. 4:13 de Efésios diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A primeira frase do versículo diz, até cheguemos à unidade da fé. Às vezes, nem dentro mesmo da denominação se consegue esta unidade da fé. Há muita departamentalização que causa, às vezes, divisões, más compreensões e desentendimentos, desinteligências, descontentamentos, por aí vai, né? Dentro de um próprio ministério.
Só a graça divina, porque nós somos falhos mesmo em todos os sentidos, aliás, tá? E o autor do comentário da nossa lição, o pastor Elianai, propõe o seguinte aqui, ó, assim a igreja revela essa unidade. Como é que a gente revela que somos unidos espiritualmente com Cristo? Há 4 aspectos mencionados na lição que é importante. Primeiro, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, 12, Paulo fala esta realidade, esse aspecto fundamental em que há um só corpo, muitos membros, mas um só corpo. Esse é o ideal. Ainda, união essencial dos salvos promovido pelo conhecimento crescente, progressivo, numa espiral crescente sobre Jesus. Isso é Pedro que nos escreve lá em 2 Pedro 3,18. Cresçamos no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A união essencial também, outro aspecto, falando do desenvolvimento do fruto do Espírito, a produção do fruto do Espírito, que nada mais é, fruto do Espírito, atenção, nada mais é do que a reprodução do caráter de Cristo em nossa vida como crente. E, finalmente, a união essencial dos salvos deve ser manifestada na glória como filhos de Deus, detentores da vida eterna, diz o versículo 22 deste capítulo 17 de João, diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, ou que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Então essa união dos crentes espiritualmente, e não denominacionalmente, ou eclesiasticamente, ou os movimentos ecumenistas aí, mas espiritualmente unidos, vamos manifestar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A honra de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, aleluia. O nome de Deus, que vai junto ao seu caráter e à sua virtude. Certo, meus queridos? Concluindo, meus amados, a oração por encorajamento à unidade. Então, nesses versículos 21 e 22, Jesus está pedindo por essa unidade corajosa, aleluia, essencial, interna, subjetiva, mas verdadeira e espiritualmente real, produzida pelo Espírito Santo na vida da Igreja de Cristo. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão para a unidade da Igreja. Certo? Há muitos fatores doutrinários que nos separam, eu sei disso, mas há um fator que nos une, que é a crença de que só há um Salvador, e ele é Jesus Cristo. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Assim, amados, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a credibilidade, porque um crente fala uma coisa, outro crente de outra igreja fala outra coisa, e o mundo fica perdido literalmente. Infelizmente, amados, esta é a realidade que se vive no Brasil e fora do Brasil. Infelizmente. Que Deus nos dê a sua graça, tá? O objetivo desta lição, desta oração sacerdotal estudada nesta lição, é exatamente que todos vivamos esta unidade de pensamento, de propósito, mas principalmente espiritualmente unidos, tá? É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus, Cristo, continua viva, presente, vivencial, poderosa, atual, glória a Deus, e produzindo efeitos até hoje. Fazemos parte do corpo de Cristo e fomos, portanto, amados, contemplados com a oração de Jesus, quando ele orou, não só por ele, não só pelos discípulos 11 que ali estavam, mas por toda a igreja. Eu e você estamos incluídos. Que maravilha, não é? Vamos agradecer a Deus por isso? Como que não, né? Nós temos motivos vários, e este está aqui o principal. Ele orou por nós, ele continua orando, intercedendo pelos seus lá no céu, porque ele foi assunto ao céu, entrou no Santo do Santo do céu e é o nosso sumo sacerdote hoje, conforme a Bíblia diz em Hebreus 10, 19 e 20, que no estudo da lição, se você for lá para a classe, na aula presencial, deverá ser lido com o professor, tá bom? Diz a Bíblia lá, ampliando um pouco esse pensamento, que Jesus, ao morrer pela sua carne, ou seja, pela sua vida humana, que entregue na cruz do Calvário, ele abriu um novo e vivo caminho em direção ao Santo dos Santos.
Então temos acesso, aleluia, ao Santo do Santo, diferente do povo do Antigo Testamento, que só chegava a Deus via sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes e podemos chegar diretamente a Deus em nome de Jesus. Que privilégio, não é, amados? Somos privilegiados e abençoados por isso. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele tornou real esta possibilidade de que nós realmente somos unidos numa só espírito, numa só fé, andando no mesmo amor, inclusive, tá certo? Deus em Cristo vos abençoe, a todos nós. Aleluia. Amém. E até a próxima. Querendo Deus. Te aguardo. Amém.